Continuando então, professor, o nosso ciclo de bate-papo, a gente está dizendo assim, né? Porque é uma conversa informal, onde a gente tem resgatado dentro desse projeto do resgate histórico do nosso instituto, onde a gente tem trazido a discussão, a conversa, alguns ingredientes importantes, né? Alguns ingredientes da história, né? Da onde o nosso instituto partiu, para chegar onde nós estamos hoje, né? Um instituto, inclusive, que brilha no cenário nacional em graduação, ensino, pesquisa e extensão, né? E hoje nós temos o privilégio de tê-la conosco, a professora Maria Dalva Cesário, né, que foi do departamento, por que não dizer, né, professora, que não deixa de ser Sim. do departamento de morfologia, né, e que muito nos honra hoje com a presença, né, trazendo aí mais ingredientes para que a gente possa compreender um pouco da nossa história, não é? Muito obrigado pela oportunidade de tê-la conosco, né, por ter disponibilizado o tempo. Para a gente tenha certeza que é um privilégio, um presente hoje estar aqui falando um pouquinho da história, falando um pouquinho do nosso instituto. Obrigado. E eu gostaria que a senhora começasse a falando um pouquinho da graduação, do tempo que a senhora ingressou aqui no nosso instituto. A senhora falou há pouco que é de Botucatu, não é isso? Sim, sou de Botucatu. Bom dia, William. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Eu é que fico lisonjeada e gratificada por poder contribuir um pouco para esse resgate histórico da nossa instituição. Certo. Então, eu sou botucatuense, né, nascida, criada e vivida, como a gente sempre costuma falar, né, em Botucatu. Ingressei na FCMBB, no curso de Ciências Biológicas, em 1973. Ótimo. Né? Me formei, então, em 77, quando já era Unesp. Então, houve todo o processo de desmembramento, né, da criação da Unesp em 1976. O campus de Botucatu, como estava envolvido no processo, né, então houve o desmembramento dos 4 cursos de graduação que existia na época. E aí, então, o curso de Ciências Biológicas ficou, né, desmembrado, e para que ele pudesse estar encampado em numa instituição, né, criou-se o Instituto Básico, né, IBBMA, né, Instituto Básico de Ciências Biológicas, Médicas e Agrícolas. A gente até já esquece, né, mas era IBBMA. E aí, então, eu saí, né, de Botucatu, fui para São Carlos, na UFSCar, fazer pós-graduação, fiz o mestrado lá. Terminei o meu mestrado, mas sempre com uma ligação com o, então, Instituto de Biociências, né? Perfeito. O meu orientador era daqui de Botucatu e era credenciado na UFSCar. E aí, eu tive a oportunidade, tive, na verdade, assim, né, de conversa com os ex-professores, mais efetivamente o Dr. Hero Tse, que era da disciplina de embriologia. O professor Hero esteve conosco já. Já. Aí ele, então, fez o convite para que a gente fosse fazer um estágio e desenvolver uma pesquisa que ele tinha interesse lá, que era a minha área, né, de pesquisa, né, efeito de drogas no desenvolvimento. E aí, então, como eu estava já terminando o mestrado, eu vim e comecei a desenvolver com ele, né, no laboratório do departamento de morfologia. Perfeito. Na época, também encampava ciências de anatomia. Eram ciências morfológicas. Ciências morfológicas. Então, era histologia, citologia, embriologia e a anatomia. Aí, então, surgiu a oportunidade, né, de eu ingressar. Naquela época não havia concurso. Olha só. Eram indicações, né, que eram feitas para a reitoria. E eu tive o privilégio, né, de ser indicada, então, pelo Dr. Hero Tse e depois pelo departamento, que na verdade é o departamento que faz a indicação, né? E eu fui contratada, então, com o título de mestre. Naquela época a carreira universitária era diferente, né? Tinha o auxiliar de ensino e tinha o professor assistente.
E aí, então, depois, estando já ligada no departamento, eu fiz o doutorado. E fiz no departamento de genética, que também começou, né? Olha só. O Instituto começou os seus cursos de pós-graduação, né, na década de 80, mais ou menos, né? Ótimo. E aí, então, eu fui da primeira turma do curso de pós-graduação em genética, e eu fui também a primeira tese a ser defendida no curso de pós-graduação, tese Olha, de que legal. doutorado. A minha foi a primeira tese, Ô, a professor, minha antes que primeira defesa. a gente estenda um pouco além desse tempo, como que era a cidadã de Botucatu prestando um vestibular numa universidade na própria cidade? Pois é. Então, quando a gente estudava nos colégios de Botucatu, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? E a Botucatu gente... tem uma tradição de boas escolas, né? Sim, no slogan dela é a cidade Isso, das boas boas escolas, né? E, enfim, quando a gente tinha lá todo aquele, né, grupo de amigos em que se conversava, e que, o que você vai fazer no seu futuro, tudo, né? Então, muitos tinham essa pretensão, né, de ser aluno da faculdade, que a gente via aqui, né, que está sendo criada. Num primeiro momento, por ela ser pública, né, e depois também pela empatia com os cursos que ofereciam. Eram 4 na época: medicina, ciências agronômicas, veterinária, né, e ciências biológicas. Perfeito. Né? E eu me encantei pela biologia, acho que esse é um denominador comum, né? Mas por causa dos professores que eu tive, né? De biologia. De escola. Então, é claro que também a oportunidade de estar estudando numa escola pública e ficar em Botucatu. Então, todos esses fatores, né? Fez com que eu me dedicasse bastante e eu... Né? Para mim, a felicidade, eu consegui ingressar. A gente tem comentado aqui, professora, que a cidade abraçou a causa da universidade. Sim, né? sem dúvida. Todos, né? Os políticos, toda a população, de uma maneira geral, na época, né? Tem toda uma história. Eu era muito pequena e não me envolvia muito com esses acontecimentos. Então, dessa época, teria pouco a acrescentar. Mas foi comentado aqui, inclusive, que quando existia o vestibular, a cidade não tinha hotel, pensão para todos. Não. Ficava em casas de famílias. Ficava, assim, as famílias abriam as portas, né, para receber os estudantes que estavam prestando vestibular, sim. E era muito, assim, festivo até, né? Então, era um motivo de orgulho. As famílias que faziam isso se sentiam prestigiadas por estarem colaborando. Até, assim, quando também vinham, né? Antes de formar as famosas repúblicas, que na época eram, assim, bastante famosos, né? Sim. Porque foi uma novidade para a cidade também, né? Ter as repúblicas, que até então não tinha nada disso. Também eles ficavam, até que fossem para as repúblicas, ficavam em casas de família. Então, teve muita colaboração da população, né? E quando a professora chega para fazer a graduação, ainda FCMBB, sim, as aulas concentravam ali no hospital? Tudo lá no hospital. Tudo lá no hospital. Tinham algumas coisas, né? Então, eu tive a citologia no primeiro ano, né? Certo. Então, a anatomia, esse prédio aqui já existia. Da anatomia, da morfologia, tudo aqui já existia. Então, essas aulas já começaram a ser aqui. Mas as demais, né? As básicas todas, matemática, física, biofísica, tudo nós tivemos naquele prédio. Fisiologia, química, todas as químicas que a gente tinha, química, bioquímica, química orgânica. Perfeito. E tudo lá. E essas disciplinas, elas eram compartilhadas com todos os cursos? Compartilhadas. Então, nós tínhamos aulas com a medicina, tinha aquele anfiteatro imenso, né? Anfiteatro da obstetrícia. Sei. E tinha o anfiteatro da patologia também.
Então, a gente compartilhava aulas com os alunos da medicina, com os da veterinária, com os da agronomia também, em algumas disciplinas, né? Então, o ambiente era muito gostoso. Perfeito. Então, quando a gente vinha, né, a gente se sentia assim muito, né, prestigiada, porque era um contato muito saudável, Sem muito rico, né, entre todos esses alunos, era todo mundo amigo, né, tudo colega, tudo agrupado. Perfeito. E essa integração, inclusive, fez com que os estudantes, inclusive, tivessem vitórias importantes, né? Sim. E movimentos, inclusive, anteriores a essa época. Sim, né? Já havia, né, uma tradição aí, uma história, né, de movimentos estudantis, daqueles os que antecederam a gente, os alunos, né, que antecederam a gente. Então, eles vindo para Botucatu, uma cidade bem pitoresca, né, na época, na década de 60, então, né, ela era uma cidade muito provinciana, né? Perfeito. Esses alunos não tinham o que fazer na cidade. E então, assim, era também difícil para eles irem, como hoje, né, acontece, todo final de semana os alunos vão embora, casa, né, porque tem facilidades. Mas naquela época não tinha, era difícil, né, a condução para ir embora para casa, e os alunos também que vinham para cá, muito poucos tinham carro. Então, eles ficavam os finais de semana em Botucatu. Além de que tinha aula aos sábados. né? Tá certo. Sábado de manhã, ou às vezes até o sábado o dia inteiro, a gente tinha aula aos sábados. E eles começaram, então, a criar, né, condições para que eles se divertissem na cidade. Então, eles criaram uma boate, né, o famoso Mocó. Ok. Onde ficava o Mocó, professora? Olha, ele teve vários lugares, Foi itinerante. né? Então, a fundação do Mocó foi numa rua, né, que eu não sei o nome, não me lembro o nome agora, mas ela é paralela com a Floriano Peixoto. Certo. Na altura de onde hoje é o supermercado Jaú, para baixo dele, indo em direção à Vila Maria. Entendi. Tá? Então, era naquela rua lá, numa baixada bem grande, era um galpão. Os alunos se concentravam ali. E ali que foi a inauguração do Mocó. Depois ele mudou, né? Mudou onde hoje é o centro, o Brasil-Itália, já foi Mocó lá também. E lá na frente do Mercadão, também foi lá que se extinguiu o Mocó. Tá certo. Na frente do Mercadão, um prédio que hoje estão construindo uma igreja ali. Perfeito. Então, os alunos, eles se mobilizaram para... Se mobilizaram bastante, né? Então, esse Mocó, acho que foi bastante importante. E aí, então, eles começaram a criar um centro acadêmico, né? Que era um só também, centro acadêmico, que eles batizaram de Pirajá da Silva, okay. né? E aí, a partir do centro acadêmico, tinham as diretorias, né? Então, tinha lá o setor cultural, jornalístico, enfim, né? Todas as várias modalidades aí dentro. Tinha uma diretoria, tinha o presidente, né? Então, e existia muitos eventos culturais, inclusive, promovidos pelo centro, né? Promoviam cinema, promoviam roda de discussão, né? O que os alunos naquela época, assim como hoje também, né, eles eram bastante politizados. E eram alunos que vinham para a universidade um pouco mais, com uma outra faixa etária que hoje. Então, eram alunos para mais de 20 anos Perfeito. Que ingressavam na faculdade, né? Só para ter uma reflexão sobre isso, professora, pela experiência, essa questão da cada vez mais cedo, deixando a casa dos pais, chegando na universidade. Eu acho que é um pouco assim fruto do imediatismo, sabe? Hoje, né? Então, os alunos, eles querem estar na universidade, então eles fazem uma escolha. Nossa experiência mostra que muitos dos alunos desistiram, né? Vêm para cá, desistem do curso, não era isso que eu queria, Perfeito. né?
E antes não, os alunos Tinha convicção daquilo. tinham, se envolviam já no estudo, né, no ensino médio, e aí já tinha uma definição precisa daquilo que eles queriam. Então vinham para a universidade mais maduros, sabendo perfeitamente o que queriam. E eu acho que essa mudança é um pouco assim, o modismo, né, dentro do nosso país, que assim, o aluno precisa fazer o ensino superior. Perfeito. Ele não pode também se especializar num ensino técnico, que também dá uma boa formação, uma especialização, e ele já pode partir para o mercado de trabalho. Sem então, dúvida. o aluno tem que ir, né, para o ensino superior, e aí ele vai e busca, e muitas vezes nem é aquilo que ele gostaria efetivamente, né? E aí acaba ele vai ver tendo uma evasão muito grande. uma evasão, reflete na evasão, isso daí. Perfeito. Professor, então, entra na graduação, se forma em 77, Sim. né? Já a Unesp. Já a gente estava conversando há Unesp, pouco que os alunos, inclusive, se mobilizaram para que mantivesse o nome para que FCMBB. mantivesse FCMBB. Né? Até assim, mesmo no ano de 1976, houve muita movimentação também, os alunos eram contra a que se criasse a Unesp. Né? Então, tinha todo... Eu lembro que assim, eu não me envolvia politicamente naquela época, né? Porque tinha lá a pressão dos pais, né? Não pode se envolver com os alunos nisso, é perigoso, por causa dos acontecimentos do passado, com envolvimento de polícia dentro do campus, tudo, né? Então, os pais tinham muita preocupação e não podia... Dizia que não era para a gente se envolver politicamente, né? E como a gente dependia dos pais, tinha que obedecer. Claro. Bom, enfim, assim, meus colegas de turma, tinham vários que eram envolvidos, né, com o centro acadêmico, então eles se mobilizavam, os de outros cursos também, e eles eram contra a criação da Unesp. Perfeito. Né, que Botucatu se envolvesse na criação da Unesp. Dessa expansão, né? Mas eu, hoje, né, eu lembro daquele movimento todo que na verdade, eu penso assim, eles se mobilizaram, lutaram, fizeram manifestações as mais variadas possíveis. Eu vejo que não adiantou nada, né? Criou-se a Unesp, e eu acho, hoje, né, eu revendo tudo isso, eu penso que só foi bom. Sim. Né, para o campus de Botucatu. Tanto é que outras unidades, como Bauru, por exemplo, né, na medida em que houve a manifestação para que ela se encampasse, né, se agregasse à Unesp, eles aceitaram imediatamente. Também não houve nenhuma consideração de lá até dos alunos. Perfeito. Universidade de Bauru, se eu não me engano, né? E aí, então, houve uma aceitação imediata para que Bauru fizesse parte da Unesp. Já foi na década de 80, professora? A senhora lembra disso? Acho que foi década de 80. Foi na década de 80, sim, final da década de 80, né? 88, talvez, começando 90. E a Unesp com essa política de levar o ensino superior até o aluno, para o interior do estado. Né? Uma vez que já existia em São Paulo a USP, que era muito tradicional também, de décadas, né, de idade. E, enfim, ela abrangia, né, a cidade de São Paulo, e então onde havia carência? Era no interior do estado. E aí a Unesp veio com essa característica, né? Exatamente, com essa característica de ser a universidade do interior. Do interior. E chegando nos diferentes cantos do estado. Sim, né? Se a gente olhar o mapa, né, onde ele está, onde existem os campos, né? Então ele tem... em todo o estado de São Paulo, praticamente, nós temos um campus. Certo. Né? Professor, então aí fez a primeira tese da genética. Sim, a primeira defesa foi no curso de
de pós-graduação, na verdade chama até hoje, né, Ciências Biológicas, Perfeito. modalidade genética, Isso né? já como docente, né? Como Ingressou docente, isso, ingressou como como docente. mestranda ou como mestre já, professor? Como mestre, Como né? mestre, Então já eu tinha entrei defendido. aqui no doutorado. Perfeito. Então, a primeira turma do doutorado e a primeira tese a ser defendida foi a minha, né? E nessa época outros colegas, acredito que que foram contratados como mestres e saíram para fazer doutorado também. Sim. Como que eram os departamentos assim? Eles possibilitavam que isso acontecesse de um modo Sim, natural? possibilitavam e davam força para a gente, sim. Só que as áreas, né, a oferta de curso de pós-graduação era muito baixa. Então, eu lembro que muitos do meu departamento das ciências morfológicas iam para Ribeirão Preto, né, devido à oferta em Ribeirão Preto, a USP, né, dos cursos de pós-graduação. Então, muitos daquela época, né, da população acadêmica, né? Isso, do departamento de morfologia, ia fazer pós-graduação em Ribeirão Preto, alguns em Piracicaba. Perfeito. Algumas disciplinas tiveram, na verdade, um reflexo muito grande da USP de Ribeirão Preto, sim, né? Sim. Acho que a fisiologia, se eu não me engano, fisiologia também, tinha muita gente, fisiologia na bioquímica também, né? Tinha um pessoal que fazia pós-graduação lá em Ribeirão Preto. Os departamentos nessa ocasião, eles eram integrados, né? Por exemplo, ciências morfológicas, tinha a citologia, como a gente estava conversando há pouco. Sim, e a anatomia também. Aí foi em 80, quando eu entrei, né, como docente, em 82, houve o desmembramento da anatomia por conta do número muito grande de docentes. Né, que tinha a disciplina a área, né, de anatomia. Então houve o desmembramento e criou-se mais um departamento. Então, na época não tinha departamento de educação, né, e nem tinha o departamento de anatomia. Então, criou-se o departamento de anatomia. E mais tarde, ainda dentro da história do IB, que criou-se o departamento de educação. Ele é o mais novo de todos os departamentos. É o caçula dos 13. Isso, eu não sei dizer quando é que ele foi efetivamente criado. E aí começa a dar aula de histologia, professora. Aula de embriologia. De embriologia, por conta, junto com o professor Tissé. Ele estava sozinho na disciplina, né? E aí, então, na época, criou-se o curso noturno de Ciências Biológicas. Foi nessa época. Nessa época, toda na década de 80. Também houve a separação, né, dentro do curso de Ciências Biológicas, da modalidade médica. Então, aí a gente tinha o curso noturno de licenciatura, o diurno de licenciatura e a modalidade médica, né, com um grupo de alunos. Então, eram mais 40 alunos. Então, houve aumento de alunos, né? E além do aumento de modalidades dentro do curso de Ciências Biológicas. Então, isso justificou, né, a nossa contratação. E a gente percebe, né, professora, que é lógico que nós temos aí uma identidade com todos os cursos, porque independente se medicina, agronomia, veterinária, as primeiras disciplinas são dadas aqui no Instituto. Sim, né? todas. Então, nós temos essa identidade com todos os cursos. Todos os cursos. Né? Então, hoje nós temos 11 ou 12 cursos de graduação, né? Acho que 12 já, Sim. com a criação da engenharia, né? O último curso que foi criado. Então, todos os alunos, basicamente, todos passam pelo Instituto de Biociências. Eu estou trocando nesse assunto por conta da questão da integração, que foi na verdade, um ponto forte da época da FCMBB, Sim. que ainda que com a separação das unidades, né, o nosso instituto ainda manteve essa questão da integração. Sim, né, ainda que não essa vocação, né? Isso, a palavra é vocação mesmo. De oferecer as disciplinas básicas para os outros cursos. E eu tenho para mim que isso é sempre uma questão importante dentro do Instituto de Biociências. A gente acha que não pode perder isso daí. Embora a gente saiba, a gente já viveu discussões, né, dentro dos colegiados, a intenção, né, das outras unidades, nossas vizinhas aí, de
quererem fazer o seu O ciclo curso básico, né? perfeito. A gente vê na agronomia que já tem, né, um movimento nesse sentido, aí já tem uma ação, né, na verdade, nesse sentido. Tem docentes lá De disciplinas básicas. repetindo as nossas disciplinas Isso, básicas, né? exatamente. Então tem uma duplicação dos meios para os fins idênticos, Entendi, né? claro. E o que eu acho que, nesse caso, o Instituto de Biociências, dentro da história, né, tem muito mais know-how, os docentes lá não os desmerecendo, mas eu acredito que tem muito menos tempo de experiência, né, do que os nossos docentes. Nós temos docentes com 20, 25, 30 anos de experiência, né, que poderia dar uma formação bem mais sólida para os alunos, e, no entanto, lá a gente tem os recém-doutores, não os desmerecendo, mas eu acredito assim, que a experiência, né, ela precisa ser respeitada. E quando a gente resgata a história, nos coloca numa condição da vocação e da experiência, não é, professor? Claro, Dessa claro, disciplina básica. E isso, o aluno só tem a ganhar, porque ele tem a ganhar com a vivência universitária aqui dentro, né, no nosso território, né? Ele tem a ganhar com a experiência e com a vivência, né, dos nossos docentes dentro dos laboratórios. Exatamente. Eles têm essa oportunidade de vivenciar com o docente os seus laboratórios, que tem muita história. O que né? faz além da sala de aula, Sim, né? sim. E aí é de fato onde consolida, né, o docente com a sua experiência e com as suas oportunidades, né, de fazer consolidação daquele conteúdo em laboratório. E você pega, por exemplo, o embrião de uma disciplina, realmente não traz essa bagagem, não é, professora? Então, e acho que assim, dentro da nossa experiência, cada turma que a gente recebe, a gente aprende com eles também, né? Eu sempre aprendi com os meus alunos. E então isso vai enriquecendo o professor, né? Então, quanto mais tempo eu tive dentro da instituição, né, mais experiências eu adquiri. Sem dúvida nenhuma. E tudo isso serviu para que eu fosse sempre um melhor professor para os meus alunos, né? Então, as experiências passadas serviram de modelo, né, para a gente ir melhorando sempre. Então, eu penso que o Instituto de Biociências, ele, né, enquanto puder segurar, né, essa questão de oferecer as disciplinas básicas para as outras instituições, nós só temos a ganhar com isso, em todos os aspectos, até politicamente e financeiramente. Perfeito. Né? E é o momento dos alunos se integrarem também, né? Sim, os alunos também, né? Além do Instituto, né? Principalmente os alunos. E lembrando como foi o caso da graduação da senhora, as disciplinas eram dadas juntas, inclusive. Sim, juntas. Ainda que não juntas, mas os alunos eles se encontram. Sim, né, se encontram, no nosso instituto. Discutem. A gente, eu acho que assim, não se faz mais essa junção por conta dos nossos espaços, né? As nossas salas, como elas estão estruturadas, elas têm capacidade só para até 50 alunos, né? Então, se você vai juntar duas turmas, você vai ter 100 alunos ali, né? Tem a exceção das salas, né, dos anfiteatros que servem, foram destinados para a Faculdade de Medicina e Agronomia, né? Que eles já têm 90 e 80 alunos. Perfeito. Então, assim, juntar mais uma turma ali é inviável por conta dos nossos espaços. Professora, talvez então a questão física limita juntar turmas, Sim. né? E seria talvez uma alternativa à contratação de novos docentes? Por exemplo, a gente está passando por uma crise no país, no estado, é lógico que o reflexo chega na universidade. Onde você tem uma baixa contratação, ou talvez nenhuma contratação, para reposição daqueles que se aposentaram. Principalmente para repor, né? E talvez uma alternativa fosse juntar as turmas com a mesma finalidade, por exemplo, uma disciplina de bioquímica, uma disciplina de embriologia, né? Olhando inclusive os moldes do passado. Eu creio que isso aí pode ser discutido, né? É possível que isso aconteça? É uma possibilidade. Perfeito. Né? A gente pode ver isso como uma possibilidade. Ótimo. Eu não sei se
hoje, né, dentro do panorama do ensino, né, da especificidade que se deseja atingir dentro por exemplo, uma mesma disciplina de embriologia, ela tem uma especificidade voltada para veterinária, perfeito. uma outra para Ótimo. curso de ciências biológicas, né? Então, assim, mas respeitando tudo isso, eu acredito assim que isso pode ser discutido, Perfeito. né? É uma questão a ser pensada. Essa foi uma Eu curiosidade acho que... É uma questão a ser pensada. Certo. Eu acho, não sei se seria uma decisão a ser tomada, mas acho que pode ser discutido, sim, ver os prós e contras, né? Hoje, Sim. dentro da nossa realidade, do que é o Instituto hoje, né? Acho que isso pode ser discutido. Perfeito. E as disciplinas elas amadureceram como Sim, o próprio Instituto. amadureceram, mudaram, né, a carga horária, os enfoques, né, eu vejo dentro da embriologia que eu tive como aluna, e a embriologia que eu ministrava como docente, né, o enfoque cresceu, sabe, e acabou tendo essa especificidade. A gente começou a dar, porque teve a oportunidade, né, a dar essa especificidade para os diferentes cursos, zootecnia, veterinária, então a gente abrange bastante os animais domésticos, Sim, né? Coisa que a gente não faz na medicina. Perfeito. A medicina é só o ser humano, né? A senhora já se aposentou, professora? Aposentei. É recente, então? Recente, fresquinho. Faz 15 dias. Olha só. Né? E a senhora que... teve a oportunidade de participar na parte administrativa do nosso instituto, sim, né? Então, sim, tive esse a menina que chega para estudar a graduação, ela faz pós-graduação na UFSCar, depois vem e faz a pós-graduação na genética, né? Já aqui no nosso instituto. Se torna professora, né? Faz a carreira como docente. Exato. E depois se torna vice-diretora inicialmente. E depois diretora. Como que é isso, professora? Vice-diretora em 2009, né? E diretora em 2013. Então, eu, dentro da minha vivência, né, no departamento, eu sempre procurei cumprir, né, tudo que me era designado no departamento. Então, as aulas, a pesquisa e a parte de gestão também, eu pude vivenciar. Então, eu fui inicialmente por 3 gestões, né? A gestão do chefe e do vice-chefe de 2 anos. Então, eu fui por 3 gestões vice-chefe do departamento. Depois, eu fui por 3 gestões chefe no departamento. Puxa. Né? E isso, para mim, foi assim uma grande responsabilidade, porque eu via nisso, né? Eu estava assumindo esses cargos dentro do departamento, como a grande confiança que os meus colegas estavam depositando em mim, né? Porque nesse período eu era uma das mais novas dentro do departamento. Tá certo. Então tinha o Dr. Toledo, que acabou de conversar com vocês aqui, Dr. Edi, Dr. Erutse, e, enfim, né, todo um grupo de docentes. Eu era uma das mais novas a estar assumindo essas responsabilidades. Então, para mim foi muito gratificante, porque além de eu estar envolvida na docência, né, eu sempre fui uma pessoa que sempre se dedicou muito, né, muito intensa, assim, né, com aquilo que eu faço, me dedico, assim, 100%. Entendi. E aí, então, eu aprendi muito com essa oportunidade, né? Eu passei a entender melhor o funcionamento daquela unidade, porque até então, para mim, né, era a minha rotina era a sala de aula e os laboratórios, né? E eu conhecia os colegas, mas até então eram colegas, assim, né? Então eu não tinha aquela olhar do instituto todo. E do representante, né? Isso, e ser, né? O que significa você ser chefe, vice-chefe? Exato. Não é só com funções burocráticas a ser feito, você é o representante, é o porta-voz daquele grupo de pessoas, né?
Então, isso me deu... eu cresci muito nesse período porque eu consegui, então, entender a dinâmica da instituição. Ela montada hierarquicamente, né? Com as suas unidades, que são os departamentos, certo? Os grupos, né? Discentes, docentes e o técnico administrativo. Sem dúvida. Mas tudo aquilo era para funcionar uma unidade. Todo mundo em prol de funcionar uma unidade. E, então, isso, para mim, foi bastante gratificante, foi muito rico, né? Mas, enfim, para mim, isso era, acho que era o tudo, Sim. digamos assim, era o máximo que eu poderia querer almejar. Até que, né, quando eu saí da gestão de chefe do departamento, eu estava muito envolvida nas minhas pesquisas, eu queria fazer muita coisa para galgar mais a carreira universitária, né? Perfeito. Então eu queria focar mais nisso daí. Quando, assim, para minha surpresa, né, eu recebi a visita do professor Renato, então o vice-diretor na época, e que me propôs, né, fazer uma parceria com ele para concorrermos na época, então em 2008, para a diretoria do Instituto, ele, né, como diretor e eu como vice-diretora. Ele tinha sido vice-diretor da professora Lurdinha. Ótimo. E aí eu fiquei assustada, né, porque embora eu entendesse, né, toda a dinâmica do Instituto de Biociências, tinha uma compreensão, mas eu sabia que aquilo teria que refletir perante as outras unidades e a reitoria, né? Então ia crescer muito mais. O desafio era maior. Muito maior. Mas aí, depois de refletir muito, eu vi que isso seria uma oportunidade também de eu estar trabalhando, né, em outro nível, pelo Instituto de Biociências. Com novos aprendizados, né? Com novos aprendizados, conhecimentos de pessoas, né, que é bastante enriquecedor também. Mas, enfim, né, durante toda essa vivência minha, a gente, né, cada um de nós, acho que isso acontece com todos, começa a ter uma empatia, um sentimento mesmo por essa instituição. Sem dúvida. E aí eu vi nisso tudo uma oportunidade de estar colaborando muito mais, né, em outros aspectos com a instituição. Aí eu aceitei o desafio. E, para nossa felicidade, nós vencemos, né? Foi uma disputa bastante apertada, acirrada, né? Mas nós vencemos, porque nós concorremos com mais duas chapas, né? Mas nós vencemos. Eu acredito que seja bastante salutar essa concorrência, não é, professora? Sim, e é uma coisa interessante, né, no nosso instituto, porque as chapas, né, em termos políticos, assim, as chapas concorrem, isso é bastante interessante, sim, porque acho que está todo mundo empenhado no mesmo objetivo. Sem dúvida, né, nenhuma. Trabalhar pela instituição. E a gente concorre, mas depois que acaba, esquece. Né? Dúvida, claro. Aí a gente volta a conversar, tudo de novo, como se, né, nada tivesse acontecido. Tem um cunho político acadêmico. As pessoas, né, sempre nos apoiaram, né? E aí, então, acho que, né, o trabalho que a gente desenvolve na instituição, acho que sempre pautou isso aí e está sempre em primeiro lugar. Aí foram eleitos. Fomos eleitos e aí, né, começamos a trabalhar. O professor Renato, então, na diretoria, eu, na vice-diretoria, a gente fica mais voltado para as atividades de extensão universitária, tá, né? Certo. E mais algumas outras peculiaridades dentro da extensão, dentro da instituição, né? Mas o forte na vice-diretoria é cuidar da extensão universitária. Eu tive a sorte de ter uma comissão, né, permanente de extensão universitária
bastante empenhada na minha gestão como vice-diretora. Todos os colegas ali, docentes e técnico administrativo que a gente tem, representante em todas as comissões, né? Sim. Então, era uma Câmara que funcionava muito bem, né? As pessoas ali bastante integradas, todas empenhadas no mesmo objetivo. E nós conseguimos, na época, ampliar, né, os projetos de extensão universitária. Ah, que bacana. Foi bastante gratificante, sim. É bacana isso, né, professora? Porque a gente às vezes pega, assim, o pilar da universidade pública é pesquisa, ensino e extensão. Uhum. A gente vê pouca atividade de extensão, sim, até partindo dos nossos docentes, né? Porque eu acredito assim, que a política de extensão universitária não está muito bem clara. Ela está bem definida, mas ela não está clara ainda. As pessoas não assimilaram direito ainda esse pilar da universidade. Assim, como que eu posso, dentro da minha área, fazer a extensão universitária? Perfeito. Isso é um desafio sempre, né? Me perdoe a maneira simplista, mas seria a porta direta com a própria comunidade. Sim, sim, né? Então, a extensão universitária é quando você leva aquilo que você faz para a comunidade que está no seu entorno, Perfeito. né? Porque nós trabalhamos por ela, né? Sem dúvida. Por essa comunidade. Além da gente ter aqui o nosso objetivo principal aqui é a formação dos nossos alunos, né? Aqueles que estão intramuros, mas também a gente está a serviço da comunidade, porque afinal de contas é ela que nos sustenta, né? Sem dúvida a gente não pode esquecer nunca. E lembrando que a Unesp ela se espalha no estado, né? Então ela atende diferentes necessidades do estado, né? Sim. A necessidade que nós temos aqui em Botucatu provavelmente seja diferente da necessidade de Ilha Solteira, até de Bauru, que está próximo, mas... Uhum. Então, e ela foi pensada, eu acredito assim, que pelo menos a filosofia, né, da Unesp, Sim. Colocar cursos nas regiões onde já existe uma especialidade, né? Então, por exemplo, cursos de agronomia, onde a área é mais rural, é mais, né, de agronômica, cursos de direito, cursos de engenharia, onde ela é mais, né, nesse sentido, assim, sabe? Curso de medicina, onde, né, existe... se bem que a saúde mas aí, no nosso uma caso, necessidade geral, né? quase que no centro do estado, né? Sim, então... E a nossa faculdade de medicina, ela atende, né? Praticamente o Brasil inteiro. Exatamente. Né? Então, como vice-diretora, teve um trabalho bastante grande com a extensão. Sim, e na minha época também, a gente teve uma interação muito boa, eu acho que assim, muito saudável com as outras 3 unidades, né? Veterinária, a medicina e a agronomia. Então, os vices-diretores da época, né, acabaram se tornando amigos. E aí, então, nós fizemos um trabalho conjunto, que durou enquanto nós éramos vice-diretores. Nós fizemos um trabalho de exposição dos projetos de extensão das 4 unidades juntos. Então, nos 4 anos, nós conseguimos fazer isso. Chamava Expo Extensão. Olha só. E foi muito enriquecedor, porque muitas vezes a gente tem um projeto de extensão aqui, e lá na veterinária tem um muito semelhante, próximo. E você pode unir forças. Sem dúvida, né? E isso daí até resultou em trabalhos frutíferos nesse sentido. Nós fizemos parceria com a Faculdade de Medicina, alguns docentes com a veterinária, outros com a agronomia, e criaram-se novos projetos. A Expo Extensão, ela se repetiu depois ou foi? Então, nós tivemos 4. 4, né? A Expo Extensão 1, 2, 3 e 4. Aí, quando nós saímos da vice-diretoria, então, os outros vice-diretores que assumiram entenderam diferente, né? Perfeito. Houve também uma discussão de política extensionista diferente, né? Então acharam que
os objetivos a serem atingidos tinham que ir por outros caminhos. Então, não se fez mais. Professora, qual foi a grande marca dessa vice-diretoria ou dessa direção, de um modo geral, para o Instituto? A senhora recorda? Nessa gestão? Do vice, E da gestão do professor Renato e a senhora como vice. Como... Teve alguma marca assim que a senhora lembra como, olha, essa foi a marca daquela gestão? Eu tenho para mim que na nossa gestão, né, pode ser um pouquinho assim, muito pretensioso da minha parte, mas eu acredito que na nossa gestão nós conseguimos com que o segmento técnico-administrativo fosse mais unido. Olha só. Né? Eu acho que isso foi bastante importante, que a gente conseguiu incutir, né, nessa categoria o sentimento assim, da autoestima, da valorização profissional, porque a gente se preocupava muito com isso, com o segmento, né, técnico-administrativo, e a gente proporcionou muitos cursos para que eles se aprimorassem, demos muitas oportunidades para que os diferentes servidores fizessem curso de aprimoramento em cada área, né? Mesmo os técnicos dentro dos departamentos. A gente proporcionou que eles fizessem as reuniões de área. Então, tinham lá as de secretárias, né? Reuniões só de secretárias. Ótimo. Que eram da Unesp toda. Então, a gente proporcionava que os servidores participassem, né? Dos motoristas, né? E... felizmente, né, na época do diretor, né, professor Renato, a gente ainda tinha a condição da contratação, Perfeito. Da renovação. Então, nós zeramos, eu acho que isso foi assim, muito importante. Zeramos os déficits em todos os departamentos do técnico administrativo, né, e das diferentes seções. Só não conseguimos onde o índice era muito alto, né, na seção de manutenção. Perfeito. Né? Porque o índice deles lá é muito alto. Existe um índice, né, para fazer a reposição do segmento, né? E lá naquela seção o índice, acho que era 18, 19, era um índice muito alto. E então a gente priorizou, porque também acredito assim que a gente respeitava muito a congregação, né? E isso foi uma decisão de congregação, que se suprisse as necessidades do segmento técnico administrativo, porque tinha departamento, como por exemplo a fisiologia, que não tinha mais técnico. Entendi. Né? O docente tinha que fazer o trabalho do técnico, né? Então estava muito difícil sustentar a situação. E, de uma certa maneira, tinha um quantitativo nessa sessão. E aí, então, respeitando a congregação, né, nós fizemos, então, esse trabalho de suprir as necessidades dos departamentos. Certo. E ficou, né, a sessão de manutenção para a gestão seguinte, né, que por um acaso foi a minha. E quando a congregação, quando nós recebemos, né, o quantitativo que a gente teria o direito naquela primeiro ano da gestão, veio também, né, junto à decisão de não mais se contratar. E aí, então, desde então, né, a gente não contrata mais nada. O primeiro ano dessa gestão foi quando, professora? 2000 e... eu, como vice-diretora, foi 2009, né? 9, 10, 11 e 12. Aí, de diretora, é de 13 a 16. De 13 a 16. Sim. Eu ingressei, eu me lembro, em 2013. Eu lembro que nós tivemos algumas reuniões. Então, aí nessa época também a gente desenvolveu, né, a recepção aos novos, né, técnico-administrativos, a recepção aos novos docentes, né,
e que dava essa oportunidade dos novos conhecerem a instituição, né, onde eles estavam adentrando e se conhecerem também, né, como um grupo de docentes novos na instituição. E eu lembro que nessa reunião que a gente fazia, a gente apresentava também aqueles outros que eram as sessões-chave para que o docente fosse precisar mais de imediato, né? Então, recursos humanos, a sessão de graduação, a de pós-graduação, né? E a gente apresentava o chefe dessa sessão, ele mostrava, né, teoricamente, como a sessão funcionava, onde ela funcionava. Professor, foi nessa gestão que a diretoria passou para esse prédio? Foi nessa gestão, então esse também foi um trabalho muito árduo do professor Renato, junto ao reitor na época, que era o Dr. Herman. Que foi secretário, inclusive, de que educação. foi secretário da educação, né, na gestão dele. Ele ficou 2 anos, depois ele deixou a gestão, né, o professor Durigan assumiu. E aí, então, na gestão do professor, ele não mediu esforços, né, no sentido de conquistar, né, o direito de que a nossa unidade discutisse uma finalidade para esse prédio que estava às pombas, literalmente. E é uma conquista mesmo, não é, professor? Foi uma conquista porque o prédio também tem uma história que acho que não vem ao caso contar essa história, né, nesse momento. E aí, então, toda a comunidade do IB se incomodava, e outras também, né, se incomodavam, num prédio que já estava estruturado e se deteriorando, né? O professor Herman foi sensível, e ele visitou, né, aqui, Botucatu, visitou o instituto, visitou o prédio, e ele foi muito sensível, e então ele deu favorável a essa decisão. E aí, então, em reunião de congregação, porque sempre, né, na gestão do professor Renato, na minha gestão também, nós nos preocupávamos em seguir, né, em respeitar as decisões dos nossos colegiados. E principalmente do nosso colegiado maior, que é a congregação. Sem dúvida. Então, a gente sempre respeitou. Todas as decisões decididas no colegiado, né, e essa foi uma discussão levada para a congregação. Então, a congregação decidiu que aqui seria a administração central, né? Perfeito. Com uma parte destinada ao departamento de genética, que eles tinham também uma necessidade de espaço, né? Claro. E por conta de que foi, né, o departamento de genética que desencadeou a existência desse prédio aqui, né? Ótimo. Então, nada mais do que justo que eles ficassem com uma parte para o departamento. Eu acredito que, assim, de obras maiores, né, ter o prédio administrativo do IB e também o anfiteatro tivesse sido 2 conquistas importantes, não é, professora? Sim, sem dúvida, foi. Além, né, do departamento de fisiologia também, né, que era uma demanda antiga, já é uma prioridade, porque sempre no início de uma gestão, a congregação tem essa tarefa de estabelecer as prioridades de obra para aquela gestão. Certo. E a construção do departamento de fisiologia já era uma necessidade de muitas gestões que não se conseguiu concretizar por conta do orçamento, né? Certo. Da Unesp como um todo. E houve uma condenação estrutural do prédio da fisiologia, né? Total, né? Total, né? Mesmo agora existe uma discussão, né, de como aproveitar aquilo, mas sem uma reforma é impossível, né? E eu sei que dinheiro para reforma não deve existir, né? Enfim... Ficou uma construção maravilhosa, né, aquele departamento. Sim, ficou, eu acho As que... dependências, assim, de primeiro... Então, essa foi uma tarefa para minha gestão, né, o departamento de fisiologia,
e a gente sempre atendeu a todas as necessidades. Mesmo assim, durante quase que na finalização da obra, os docentes vinham dizendo, não, nós esquecemos de discutir tal coisa, existe essa necessidade. Então, por exemplo, um exemplo seria assim, o encanamento de gases para os departamentos. Certo. Então, na obra, já a ponto de ser entregue, nós fizemos essa adequação, teve um aditivo, né, que é chamado, né, dentro dessa dinâmica orçamentária, né? Tivemos o aditivo, conseguimos o aditivo junto ao professor, né, Durigan, então, o reitor, e nós conseguimos dar, né, atender a todas as necessidades dos docentes, enfim, do departamento como um todo. Eu acredito que hoje em dia eles devem estar satisfeitos, né, dentro do prédio, né, que eles estão ocupando hoje. Quizá tenhamos a oportunidade de todos os departamentos terem essa oportunidade. Exatamente, passar por isso daí. É um processo, né? Não é, professor? Sim. Não dá para fazer isso, claro, ao mesmo tempo, os 13 departamentos. Exato. Mas é um objetivo, acredito. E também, assim, acho que é um processo normal, né? O Instituto, ele começou pequeno, né, com... eu acho que 10 ou 11 departamentos, né? Hoje nós somos 13 departamentos. Com quase 150 né? docentes. Com, né, uma grande... Não é uma gestão simples, não é, professora? Não é. E, assim, é um número, né, um dos maiores dentro das unidades da Unesp. E, enfim, é significativo, né, o que a gente tem aqui, e estamos sempre crescendo. Eu acho que, eu não sei os dados, mas quando começamos em 1977, né, para hoje, nós tivemos um crescimento. Na população discente, sem dúvida nenhuma. Acho que hoje triplicamos. Nós somos em torno de 1.500 alunos, somando graduação e pós-graduação. Triplicamos, né? Teve a criação dos cursos de nutrição, né? Física dentro do médica. Instituto. Física médica. A física médica é o mais recente, professora? Dos cursos de graduação? É a física médica. É o último que foi criado. Isso, é o mais novo. Eu não lembro direito a idade dele, mas eu não sei se ele já fez 10 anos, né? Se já completou 10 anos, não estou lembrada, mas... Mas é o mais novo. Quando eu era diretora, eu sabia todas as datas, agora já esqueci tudo. Professora, a gente tem um tempo para concluir a nossa conversa, mas eu gostaria que falasse um pouquinho da necessidade do anfiteatro. De ter um centro de eventos, de ter um local, de fato, onde compartilhe isso com... Sim. Olha, então, na época que eu era vice-diretora, cuidando dos trabalhos de extensão universitária, eu, né, a gestora, sofria muito com essa necessidade. Sem dúvida. Então, para que a gente fizesse os nossos eventos de extensão universitária, ou mesmo outros eventos, como exposição de pintura, de fotografias, a gente fazia concurso de fotografia, né, na minha gestão, não tinha onde expor, a gente expunha pelos corredores, inclusive lá nos corredores do antigo anfiteatro, onde abrigava, no prédio, né, que abrigava também a administração central. E abrigava as sessões, né, de graduação, de recursos humanos, era tudo ali no entorno, tudo sufocado, né? E a gente fazia essa exposição sem condições nenhuma ali, no corredor. Em algumas situações ia bem, mas em outras situações, como por exemplo, fazer os eventos, né? Claro. Exemplo, workshop de pós-graduação da biotecnologia, né? Perfeito. Na época não tinha, mas tudo bem, vamos usar isso como exemplo. Você atrai 400 interessados, 400 ouvintes, né? Sim. Dentro desse... E a cada evento, por exemplo, o evento do curso de biomedicina, né? O encontro lá dos estudantes do NBM. Vejo que eu estou esquecendo todas as coisas já.
era um evento muito grandioso, né? É ainda um evento Sem muito dúvida. grandioso. E eles faziam isso lá na cidade de Botucatu, lá num colégio, lá no Colégio La Do Salle. La Salle. Então a gente tinha muita vontade de trazer esse evento para cá, para dentro do Instituto, para caracterizar que o evento Sim. era do Instituto de Ou Biociências. emprestava a outros lugares, como por exemplo o Salão Nobre da Da Medicina, a Casa da medicina, Arte, da sempre Veterinária. emprestando, e isso ficava, né? Você emprestava, mas ficava no segundo Sem plano, né? dúvida. Você não podia decidir a data. Não criava identidade, né? Não. Então, assim, o evento ele tinha que ser organizado, programado de acordo com a agenda do uso desses anfiteatros. Sem dúvida. Né? E então eu vejo assim que quando a diretoria mudou para cá, né, todas as sessões, nós desocupamos o entorno do anfiteatro, a gente não tinha dúvida nenhuma de que aquilo tinha que ser transformado num espaço para eventos, Sem porque essa necessidade, ela, né, depois que a gente estava construindo o departamento de fisiologia durante, né, esse período, aquilo era o que era mais premente dentro da instituição. E não deixa de ser uma atividade extensionista, né? Porque Não. ali você recebe a população. Todos os eventos, É. né? Veja que tem os workshops de pós-graduação, o workshop da genética, o workshop, né, específico de cada curso de pós-graduação. Até mesmo as semanas universitárias, né, da biologia, da física médica, do próprio encontro de biomedicina. Tudo isso são eventos de extensão universitária. Inclusive está ligado à pró-reitoria de extensão. Sim, de extensão, exatamente. Então, eles têm que ser propostos para a CPEU, né? Perfeito. A CPEU tem que endossar e ser, de uma certa maneira, responsável, em última instância, por esse evento, né? Claro que a comissão é a primeira responsável, mas a CPEU ela é responsável burocraticamente. Sem dúvida. Pela ocorrência desse evento. E aí, então, foi uma luta difícil, mas eu penso que é uma conquista da direção. A direção sensibilizou a congregação, né? Teve muita discussão, foi muito polêmico, porque os departamentos, principalmente os departamentos de microbiologia e imunologia, que estão próximos, bem próximos, sim, tinham uma grande necessidade de crescer, né, de espaço também. Foi uma briga. Aí tem o Centro de Microscopia Eletrônica junto, né? Que também tinha a vontade de expandir, né? Mas a gente conseguiu sensibilizar por conta dessa necessidade maior, né, de um lugar para atender os nossos eventos, que já eram já estava muito numeroso. Sem dúvida os nossos eventos. Além de quantitativamente, né? Cada evento, a plateia que ele atendia estava crescendo cada vez mais. O evento de física médica, por exemplo, atendia 200, 300 alunos, né? Então, a gente conseguiu sensibilizar e transformar aquilo tudo, né, num espaço que eu acho que deve estar atendendo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas daqui a pouco vai ficar pequeno. Né, acho que a linha normal, né, de crescimento da instituição vai acabar ficando pequena. E se a gente para fazer uma reflexão, não é, professora? Um evento, ele é uma prática de ensino, pesquisa e extensão. Sim, sem dúvida. Talvez apenas nos eventos, tivéssemos a congregação desses 3 pilares da universidade. Sim, cada evento tem isso, essa né? característica. Tem essa característica. Né? Professora, nós temos um tempo, já sinalizaram ali pra gente. Ah, é? Nós temos o prazer de tê-la conosco hoje. Está claro pra gente que, além da professora de embriologia, a gente está falando com uma pessoa que, de fato, transformou, né, o nosso instituto, seja no período de gestão, seja no período de docência, ou até de aluno, desde lá da década de 70. Então, são transformações importantes que nos trouxeram até aqui.
né? Uhum. Então, é um caminho de transformação. Ser professor significa estar transformando constantemente. Exatamente. E a gente percebe que com a característica da transformação docente, administrativa, né? Nos colocam hoje num caminho, eu tenho feito uma metáfora com um trilho, que olha, nós partimos dali, e o resgate de fato ele está trazendo para a gente a condição e os ingredientes de conhecer a nossa história. Chegamos até aqui, para que tenhamos então a convicção de onde a gente quer chegar, né? E hoje a palavra é de agradecimento, né? Muito obrigado não só pela presença de estar conosco, recentemente, recém-aposentada, né? Sim. Acredito que esse desfecho não seja uma tarefa tão simples. É um parto. É um parto, ou seja, está conosco, né? De fato é um motivo para se comemorar. E agradeço também pela atividade, né? Pela proatividade, pela mudança, por aumentar a velocidade desse trem, desse caminho que já foi definido lá desde a década de 60. Agradeço muito a oportunidade de tê-la conosco. Professora, acho que nós tínhamos outros pontos, inclusive, a serem discutidos. Sim. Se algum ficou em aberto, eu peço para que a senhora faça aí as palavras finais. Eu já de antemão agradeço e trago as palavras do nosso diretor, que agradece muito essa oportunidade. Eu que tenho que agradecer, né? Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, acho que sempre fui privilegiada. Terminar a minha carreira dentro da instituição como diretora, para mim foi um grande acontecimento, né? Foi bastante enriquecedor esse período. Para mim, acredito que esses 8 anos que eu passei na administração foram os melhores anos da minha vida. Poxa vida. Né? Porque eu vi, assim, efetivamente, a minha contribuição. Ela era clara, né? Enquanto a gente está dentro da sala de aula e nas pesquisas, a gente só vê a contribuição quando você vê no que o seu aluno se transformou. Exato. Então, é muito mais moroso. Aí, aqui dentro da direção, o retorno é muito mais imediato, mais gratificante, né? Então, eu acredito que eu fui, assim, muito bem sucedida, né? Eu acho que a gente fez o melhor da gente, né, no momento, né? Não posso deixar de citar que o professor Wilson, que foi meu vice-diretor, né, e que também colaborou muito comigo. Toda a equipe que eu tive, né, de técnico administrativo também, né, principalmente o administrativo, me ajudou muito, né? Sem eles não teria conseguido o sucesso que a gente conseguiu, né? Então, estar na direção é um privilégio. Eu acho que isso é de poucos, né? E eu fui uma delas. Então, eu é que tenho que agradecer, né, toda essa oportunidade. E eu gostaria de só finalizando, acrescentar que, já que estamos num resgate histórico de toda a trajetória, né, do atual Instituto de Biociências, é que o Instituto de Biociências, ele não tem 55 anos, ele tem 41 anos, porque ele foi criado por uma lei em 1977, né? Isso está documentado. Então, quando comemoramos a idade do Instituto de Biociências, nós não podemos esquecer isso. O curso de Ciências Biológicas, sim, é muito mais antigo, né? Ele data de 64. Mas o Instituto de Biociências, como unidade, né, ele é mais jovem. Então, eu acho que isso é importante, né? Não podemos deixar de fazer essa menção. De fazer essa menção, exatamente. Porque a comemoração é desde da pedra fundamental aqui em Botucatu, né? Exato. Mas o Instituto, ele existe, né, assim como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Veterinária e a Faculdade de Ciências Agronômicas, elas existem a partir de 77, né? Os cursos são mais antigos. Entendo. Né? Professora, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço e essa mensagem está chegando nos nossos docentes, nos nossos alunos. Muito obrigado.